Vamos fechando os olhos, fazendo a prece, agradecer a Deus por nós podermos estar aqui, por essa casa, pela equipe espiritual que nos acompanha, nos auxilia no nosso trabalho, na palestra, escutar o que nosso irmão vai explanar e botar em prática o que nós conseguirmos. E que assim seja. Boa noite. O nosso tema de hoje é ética de mãe. Um tema muito interessante que talvez esteja faltando muito para todos nós no tempo atual, né? Mas isso a gente vai se descrevendo e vai discerrando à medida que a gente for desenvolvendo a leitura para nós compreendermos. Eu posso fazer qualquer coisa, porque sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. O que é que eu não devo fazer, o que torna imunda a minha história, o que mancha a minha trajetória e que agride a minha comunidade, o que envergonha a mim mesmo, o que entristece a minha mãe. Um trecho do Mário Sérgio Cortella. Para dizer tão singelas e profundas palavras, o professor Cortella inspirou-se numa recomendação do apóstolo Paulo aos Coríntios para fazer tudo o que quero, mas nem tudo me convém. Quem faz tudo o que quer, certamente extrapola os limites da prudência, do bom senso, da justiça e da ética, atolando-se em problemas de difícil solução. Essas situações aqui a gente já está, ou nós podemos tirar um denominador por nós mesmos. Que tal se nós pudéssemos fazer tudo aquilo que imaginávamos, ou que às vezes os nossos pensamentos que divagam querem, como algo substancial, algo que vá preencher as nossas necessidades. E a gente nota que o caminho é bem mais estreito, mais recluso, né? Não é tão fácil. Então, por isso que quando a gente temos a livre vontade, o livre-arbítrio, de nós fazermos aquilo que quisermos, mas as confusões que nos embaraçamos ao longo desse caminho tomado, leva tempo, às vezes não conseguimos controlar durante a existência. Então vejamos o quanto temos liberdade, mas nem tudo podemos fazer, para não marcar tempo, não ficarmos aprisionados às nossas dificuldades, porque as seduções são muitas e as nossas tendências infelizes ainda tramitam dentro de nós. Então a gente vem de círculos inferiores, vem de tempos aonde que a lei do mais forte era a lei que regia as relações. Então tem muita pompa dentro de nós ainda, que precisa ser equacionada, melhorada, acalmada, buscando os princípios melhores. Então nós estamos consertando de certa forma os nossos deslizes de outros tempos e ainda trabalhando esse espírito antigo que tem essas tendências. Então precisamos ter a cautela necessária. Nem tudo
podemos fazer para não nos prejudicarmos o nosso próximo, aquele que nós viemos, dá para se dizer assim, reaproximar. Então depois a gente sabe, as difíceis soluções, quando se quebra, não é fácil da gente recolocar novamente. Quando a gente magoa alguém, quando a gente tem atitudes intempestivas, né? Então são tudo situações para nós buscarmos. O que realmente importa é nós refazer e fazer aquilo. Dá para se ter uma ideia que a gente não tem limites para fazer o bem. Isso, é claro, com uma certa prudência também para nós não exagerarmos, mas fazer aquilo que gostaríamos que nós recebêssemos. E mais ainda, acrescentando sempre dentro da onde a gente é inserido, fazer o máximo possível, né? Para a gente não sofrer com a burocracia que muitas vezes é colocada para nós sermos simples e atuantes aonde estivermos. Nem sempre, porém, temos perfeitamente definidos os limites entre aquilo que podemos e aquilo que, embora podendo, não nos convém fazer. Por vezes, as situações são bem claras, em outras, nem tanto. Aqui me vem uma situação nesses momentos que são bem claras. Situações que não devemos dar continuidade é quando o nosso coração fica acelerado, perturbado, quando pensamos em certa atitude que pensamos tomar ou decisão, né? E diferente disso é aquela que quando nos dá serenidade, dá tranquilidade, sabemos que é uma atitude coerente e que não vamos prejudicar os outros e nem a nós igualmente. Então, me veio esse detalhe. Cortella, que é o autor que está nos falando hoje, dá alguns parâmetros daquilo que não devemos fazer e o critério que me pareceu mais contundente foi o de não fazermos algo que entristeça a nossa mãe. Porque a gente sabe falar da mãe é falar do símbolo mais puro de amor que a gente tem noção na vida humana. Ninguém ama mais, ninguém tem mais força do que um amor de mãe. Em relação a nós, em relação à mãe e seus filhos, aquela proteção, né? Então, até no último estudo que nós tivemos na quinta passada, se falou disso, né? E sempre que precisar de algo, a dificuldade que se está passando, é buscar pela Mãe Maria, né? Ela é a mãe de todos nós, sabe de todas as nossas dificuldades, mas ela age. É uma falange do bem muito grande. É muito grande a abrangência do seu trabalho no nosso planeta. Onde há mais necessidade, elas estão lá junto com Maria. Então, só para nós ter uma ideia, creio que ele acertou em cheio. Nada talvez nos constranja mais do que envergonhar nossa mãe, nossa primeira e eterna professora na escola chamada vida. Né? Então, a primeira que nos educa, que nos dá primeiramente muito amor. É claro que a educação requer vários segmentos. A
a intervenção do pai, das pessoas que são responsáveis por aquele ser que ali está, que às vezes na ausência dessa mãe, mas ela é que nos dá a simbologia, né, para nós, para a vida, de todo esse amor imenso. E ele continua: escrevo este capítulo no Dia das Mães do ano de 2016. E minha memória voltou rapidamente à infância, exatamente ao dia em que minha mãe pediu que eu comprasse pão e leite. Fui à padaria, trouxe a encomenda. No caminho, de volta, contei o dinheiro e percebi que haviam me dado o troco errado. Sobrava dinheiro. Fiquei contente e não via a hora de contar à minha mãe. Apressei o passo e quando entrei em casa, fui logo contando a vantagem. Voltara com o pão e o leite e praticamente sem gastar quase nada. Achei que a mãe iria ficar contente, mas não ficou. Olhou gravemente para mim e disse: volte à padaria e devolva o dinheiro, que não é seu. Espero que numa próxima vez, filho, você faça isso sem precisar que eu mande. Eu acho que todos nós passamos um pouco situações parecidas nos tempos mais... Quem tem um pouquinho mais de 50 sabe que isso era imposto, né? Esse ensinamento era colocado. Não que alguém hoje não vá colocar, que naturalmente é uma questão de direcionar o serzinho na vida o mais correto possível. Então, a corrigenda vem, o exemplo vem. Então, é esse seguir. Então, aqui, quando eu estudava esse tema, nesse trecho aqui, me reporta uma situação de alguns dias ou meses, poucos atrás, que hoje tem uma dificuldade enorme em disciplinar as crianças, nos colégios, nos transportes e tudo mais. E aí uma professora colocou isso no nosso grupo, que estavam demais as bagunças e coisa e tal no transporte escolar, e aí repreenderam. E não repreenderam no sentido de ter mais comportamento. O que acontece é que os pais repreenderam os professores por essa atitude. Então vejam quanto isso está faltando nos tempos atuais, esse delineamento, esse colocar no caminho correto das coisas. Vamos dizer, se um professor não pode orientar, se os pais dão um aval para o filho que está equivocado, seguir naquele caminho, o que será posteriormente do adulto que vai se gerar. Então eu achei muito linda a forma de colocação. Na época, e nós também, não por ser uma geração de agora, para os nossos filhos, e quando a gente nota que quando vem com um apontador diferente, com uma borracha diferente, a gente sabe que não é dele, ou não é dela, da gente saber se isso foi ganhado realmente ou ele pegou, para que isso não vire um vício, né? E muitos é nessas pequenas coisas que elaboram um adulto depois, sem princípios. E isso é o mínimo, né, que a gente deve transmitir para aqueles filhos nossos, para os sobrinhos nossos, para os nossos netos, quando virão. Não vieram ainda, mas creio que tem tudo para vir.
Mas, enfim, esses princípios da legalidade, da honestidade, de ter coerência e de nós sermos presentes na vida desses pequenos. E esse adulto tem muita inteligência, mas precisamos usar dela para que captem os bons princípios, as buscas honestas consigo e com o próximo, né? E aí que na próxima vez, e a gente sabe como é que funcionavam as disciplinas no antigamente, né? E que não, né, que viessem a vir com novamente esses valores, que às vezes as pessoas se enganam, perdem valores, perdem um carnezinho de loja com o dinheiro dentro, perde o cartão com a senha, e nem sempre tem a mesma sorte de encontrar alguém que vá devolver. É um pouco de não se pôr no lugar da pessoa, que ali a gente sabe, os valores são contados mês a mês, né? O quanto aquilo é importante. Estamos falando de valores aqui de materiais, de valores monetários, mas há tantos direitos, né? Parece que hoje a perseguição sobre esse assunto, né? Hoje nós falávamos sobre os direitos no estudo e vem claramente na situação colocada desta lição os mesmos liames, né? Que os nossos direitos vão até quando dos mesmos que nós não queremos que sejam ultrapassados. Então, tudo que a gente quer de bom para nós, é da mesma forma o outro necessita da mesma forma. Isso é em todos os direcionamentos, posso dizer assim, em todas as coisas. Às vezes é tão bom a gente receber um valor exorbitante, mas não é tão legal assim, né? E eu, como trabalho com algo assim que às vezes eu tenho que mudar o meu valor monetário para algo, para uma situação, para outra, para mim não lesar. Eu penso muito. Mas eu pergunto mesmo assim, vai ficar bom para ti? Não é? Para a gente ter certeza que às vezes tu pode te equivocar. Então a gente ser honesto nisso, no material, mas nunca esquecendo de ser honesto espiritualmente. Da energia que a gente emite diariamente, dos fragmentos que a gente pode jogar para o universo, ou das energias boas que a gente pode ofertar às pessoas. Tudo isso são coisas opcionais na nossa vida. Nós queremos coisas boas, realizações melhores, projetos melhores, projeções mentais para aquilo que a gente quer. Porque senão a gente se torna um mutilador das nossas idealizações. Hoje eu contei um pouco de uma situação que eu me mutilava por muito tempo. Queria algo, mas colocava um empecilho de como isso iria acontecer. Daí eu fui até o final para achar uma solução que poderia ser bem apaziguada, sem tanto estresses, preocupações. Então nós somos os potentores das nossas realizações felizes. Do presente, porque sempre no presente. O futuro depende da força mental, das nossas idealizações e da nossa força de vontade para ir lá, para que as coisas ocorram, aconteçam. Temos que pegar a mão na massa, como se diz. Acreditar sempre, mas agir. Eu nunca esqueço de que no princípio, quando eu descobri a doutrina espírita, tinha um momento espírita, os CDs, e eu sempre escutava aquelas mensagens. E aí eu nunca esqueço de uma parte que dizia assim, de um barco
de alguém que queria atravessar a margem para o outro lado do lago. E aí dizia em cada remo, dizia um acreditar e o outro agir. Não basta acreditar. E aí o que ia fazer a travessia perguntou por que aqueles dizeres. Aí ele disse, daí ele remou, vou acreditar. E remou e o barco ficou em círculos, sem sair do lugar. E aí quando ele pegou o acreditar e pegou o agir também, o barco foi com os dois lados, né? Porque aqui faz a força. Não basta a gente só querer, a gente precisa agir. As coisas não caem, a gente já sabe, não caem prontas para nós. Precisamos agir, escolher bem, saber o que realmente queremos e mudar a nossa forma pessimista de agir, né? Agir de maneira positiva. Tudo ocorre melhor. Eu digo bem escolher porque tudo vai ser da forma que nós colocarmos. Se nós temos projeções pequenas, vai ser daquele tamanho, né? Se são medianas, mais confortáveis, como se fosse fazer uma casa, vai ser exatamente da forma que a gente imagina. Eu queria muito, para não gastar muito, porque não tinha recursos, uma casa inacabada. Se ajeitou uma casa inacabada, que eu estou dando da forma que eu vou podendo fazer, ficando confortável, boa, é claro, com a sustentação boa. Então eu estou conseguindo fazer aquilo. Porque eu projetei assim, porque eu não tinha recurso. A gente sempre coloca, mas eu não dá, entendem? Então nesse sentido, isso é para uma idealização física para a gente morar. E para nós morar bem dentro da nossa casinha, o que é que necessitamos? Também do mesmo otimismo de acreditar no potencial que carregamos dentro de nós. Sabendo que temos a força motriz que gera situações melhores para a nossa vida. É isso que a espiritualidade sempre vem nos entusiasmar a acreditar no potencial que cada um tem. E temos muito. Não além, sempre na medida certa. Mas sempre que nós acharmos que não temos a força, nós buscarmos um aconselhamento, buscarmos na prece, no recolhimento, e a gente vai novamente recobrar. Porque às vezes a gente está muito fragilizado por muitas coisas, né? Então vamos nos fortalecendo, vamos buscando o nosso espaço. E quem é o projetor de todo o universo, de todas as nossas situações, é o Criador. Para ele não há limites nesse universo de projeções e de criações. Tanto é que ele não criou nenhum dos planetas para ficar lá como o equilíbrio, mas sim como uma fundamental escola de aprendizado. Umas mais elevadas, outras medianas, né, e outras bem felizes. Então esse é o nosso projeto, a nossa felicidade. E para isso é importante nós encontrarmos dentro de nós mesmos, no agora, no presente. Nenhum momento é mais importante que o dia de hoje. Que aqui nós estamos aprendendo um pouco, nos colocando essa autoconfiança, essa vontade, a mesma vontade que nós impomos para nós nos formarmos na profissão que nós temos hoje, naquilo que nós lutamos muito e conseguimos, seja o nosso lar, a nossa profissão, seja o que for, mas a supremacia do nosso próprio espírito perante as dificuldades. Que aqui, gente, é só um tempo. Nós estamos aqui hoje a gente ultimamente não estava dando no Face as notas de comunicados de falecimento das pessoas e agora estão fazendo muito. Em outros lugares fazem mais. E aí minha esposa disse assim, credo, tanta gente morrendo.
e aí eu vejo uns mais novos que eu, outros um pouquinho abaixo, e coisa e tal, a gente vai pensando. Daí ela me disse assim, será que daqui a um tempo não vamos estar nós sendo noticiados? Com certeza. Somos passageiros nesse mundo. Então, o mais importante é não deixar passar esse tempo em vão. Que aqui é uma estadia num corpo provisório do nosso espírito. Logo retornaremos. Precisamos priorizar o que é mais importante. Claro, não vamos viver em meditações e do mundo, né? Isso não vem a nos acalhar, mas sim sermos um ser um pouco mais integral, que valoriza o trabalho, as aquisições materiais, a manutenção da vida, mas não esquece do espírito imortal. Esse aqui, se não levar o aprendizado, ele vai vir, vai ter que repetir ano, repetir encarnação. Tomara que seja aqui, né? Que a gente não falte com nós mesmos. Com alguém que a gente não deve faltar é com nós, porque depende somente, exclusivamente de nós fazermos a nossa evolução. Ninguém fará por nós. Isso é intransferível. Na nossa ideia, a gente pode ocupar pai, mãe, a esposa, as pessoas, aqueles que porventura usaram de instrumentos para nós evoluir e nós não entendemos dessa forma, mas quando o espírito desperta, ele sabe, foi ele que não fez o que deveria ser feito. E essa é uma angústia pungente no espírito. Então, que a gente possa dar sempre o valor verdadeiro que a vida tem, de agradecer com muita gratidão a cada dia essa oportunidade que a gente está aqui. Não deixar passar. Agradecer muito. Agora está chovendo muito, não vamos reclamar. Vamos saber que vai ter água para as lavouras, né? Se está desequilibrado, é culpa de quem? De nós, né? Tiramos onde não deveríamos tirar, nos matamos, fizemos, acontecemos ao longo de todo o tempo, né? Então não tenha a quem culpar. Isso é uma responsabilidade humana, pela ganância e por tudo mais que a gente sabe. Mas o espírito deixar de evoluir, e nos contextos mais complicados que ele evolui mais, se ele bem entende. Agora, se ele revoltar, se ele não quer aceitar, ele continua da forma que sempre esteve. Oriundos a mundos inferiores, a dores, flagelos, destruições e tudo mais. Agora, à medida que desperta o amor, mesmo num sistema onde a gente está, a gente pode viver bem. A decisão é nossa e a força de vontade deve ser nossa. Ética de mãe. Não vamos envergonhar a nossa Mãe Terra por nós pertencermos a ela nesse inteirinho onde nós estamos aqui. Ninguém quer fazer a mãe passar vergonha. Então imagine quantos afiançaram a nossa encarnação para nós estarmos aqui nessa encarnação. Nós prometemos muitas coisas e que não cumprimos. Algumas delas sim, está dentro do nosso roteiro, estamos fazendo. Mas quantas nós devemos descobrir ainda? Ou quanto devemos fazer? Por fazer o bem, jamais vamos nos arrepender. Que assim seja. Vamos agradecer e fazer a prece que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas